Eu sou o professor Rodrigo Gaspar de Almeida, da disciplina de Estrutura das Demonstrações Contábeis, do curso de Ciências Contábeis. Chegamos à nossa terceira aula. Nesta terceira aula, nós temos como objetivos, primeiro vamos falar das competências. As competências são desenvolver o raciocínio lógico e analítico para verificar medições e analisar dados. E utilizar adequadamente a terminologia e linguagem contábil. Então, nesse sentido, quais são os objetivos? Nós temos 4 objetivos nesta aula 3. Conhecer a DLPA, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Também vamos verificar os aspectos legais. O que tem na lei sobre essas demonstrações? Como as normas contábeis discorrem sobre este tema? Vamos compreender sobre a estrutura dessas duas demonstrações e nós vamos trazer um exemplo prático de uma DLPA e um outro exemplo prático de uma DMPL. Bom, alunos, eu queria que vocês enfatizassem o que eu disse na aula número 1. Então, a DLPA e a DMPL são demonstrações sobre o lucro do exercício. Lucro ou então resultado, porque o lucro também pode ser um prejuízo. Então, quando nós evidenciamos essa informação, nós estamos nos comunicando principalmente com os acionistas, pois são os acionistas que têm um interesse muito grande no valor que será pago como dividendos, tá? Então, eu separei para vocês essa frase. Os pagamentos de dividendos aos acionistas dependem da existência do lucro. Então, quem disse essa frase foi um autor muito renomado na contabilidade, Sérgio Giudícilos. Então, vejam bem, alunos, os acionistas só vão receber dividendos se houver lucro. Por que acionistas, professor? Lembra na primeira aula que eu disse para vocês que os objetivos das demonstrações contábeis são evidenciar informações úteis e relevantes para os usuários da informação. E neste momento eu enfatizei a importância dos usuários externos, porque as demonstrações contábeis são a única fonte de informação que os usuários externos têm. Por isso que a divulgação dos dividendos causa muito impacto no mercado financeiro. Imagine uma multinacional, uma grande empresa. Então, os acionistas, eles acompanham, eles monitoram. E onde será que os acionistas vão identificar esta informação? Eles vão identificar na DLPA e na DMPL, tá? Mas eu trouxe aqui mais algumas questões para começarmos a nossa aula. A informação acerca da destinação do resultado do período, ou lucro, é uma informação útil e relevante? A DLPA pode ser substituída pela DMPL? Então, quer dizer que talvez eu possa divulgar apenas a DMPL, porque as informações da DLPA já estarão ali dentro da DMPL. Mais uma pergunta: como uma organização pode destinar os lucros do período ou o resultado do período? Bom, alunos, a informação sobre a destinação do lucro, ela é muito relevante. Então, ela é útil e relevante. Tanto que nós temos demonstrações específicas para evidenciar a destinação do lucro, tá bom? A DLPA pode ser substituída pela DMPL? Sim. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula, mas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade atuais, a DMPL, ela é mais abrangente do que a DLPA. A DLPA é apenas uma parte da DMPL. Então, sim, a DLPA pode ser substituída pela DMPL. E como que uma organização pode destinar o lucro ou o resultado do exercício?
Alunos, ela pode investir na própria organização esse valor, ela pode destinar para reservas, reservas de lucro, reservas de capital, reservas de lucro para expansão, depende da finalidade da constituição desta reserva, tá? Também a organização pode pagar dividendos, então ela tem um lucro, ela vai pagar parte desse lucro como dividendos, então vai ter uma Assembleia Geral, os acionistas vão deliberar em distribuir o lucro, vai então ser feita a distribuição destes dividendos, tá? Só para ficar claro, quando nós falamos lucro e dividendos, lucro é o resultado do exercício da organização. Dividendos é a parte do resultado que vai ser distribuída para os acionistas ou outros provedores de capital, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora da diferença das duas, né? Comparando um pouquinho as duas. Então, nós temos que a Lei 11.638, ela modificou a Lei 640476, que é a lei das SAs. Trouxe para vocês já nas primeiras aulas, são as leis mais importantes da nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis. Então, junto com essas duas leis, temos todas as normas de contabilidade, mas essas duas leis, elas são basilares, tá? Alunos, quando houve essa alteração, no ano de 2007, houve uma modificação que as grandes empresas, as SAs, as que negociam ações, títulos mobiliários, elas não podem mais ter uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. Se a organização apurou um lucro, ela tem que destinar esse lucro, mas ela não pode deixar lá na conta como lucros acumulados. Uma pequena e média empresa pode, a lei permite que ela tenha, mas você tem que se perguntar, qual é o poder informativo desta conta? Lucros acumulados. Não está demonstrando nada para os usuários. Agora, quando você destina o lucro para uma reserva, reserva legal, reserva de contingência, reserva para expansão, aí sim você está demonstrando para os usuários o que você fez com o lucro apurado. Então, essas mudanças extinguiram a conta lucros acumulados. Prejuízos acumulados ainda existe, tá? Então, se a organização teve um prejuízo, no outro ano ela apurou outro prejuízo, no outro ano outro prejuízo, aí ela pode deixar lá na conta lucros acumulados. Mas o lucro não, tá bom? Daí a conta não se chamaria mais lucros acumulados, e sim prejuízos acumulados. Bom, alunos, a lei das SAs, né, a 640476, então ela prescreve a evidenciação da DLPA. Então, de acordo com a lei, ela tem que ser evidenciada. E a CVM, que é a Comissão dos Valores Mobiliários, ela regulamenta o mercado financeiro de capitais. Então, ela determina que para as empresas que negociam títulos e valores mobiliários, que são cadastradas na CVM, que estas empresas elas precisam sim evidenciar a DMPL. Tá? Então, ó, a lei fala das SAs, fala DLPA, a CVM para as grandes empresas, né, as SAs e outras empresas, DMPL. A NBCTG 26, que é a nossa norma brasileira de contabilidade, que fala da apresentação das demonstrações contábeis, ela fala que as organizações precisam elaborar a DMPL, tá? E o CPC de pequenas e médias empresas ele também traz a orientação de evidenciar a DMPL. Bom, alunos, o que eu quero dizer com tudo isso? A DLPA, ela é muito conhecida, ela tem um poder informativo muito grande, ela mostra a destinação do resultado, para onde foi, as contas, mas ela pode ser incorporada dentro da DMPL. Então, por que eu vou apresentar uma demonstração exclusiva
para eu evidenciar a movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados, lucro do resultado do exercício, enfim. Como que eu vou ter uma demonstração só para essa, sendo que eu tenho uma outra, que ela fala do patrimônio líquido como um todo, todo o patrimônio líquido. Então, todo o patrimônio líquido, ele já vai também evidenciar a destinação do lucro. Então, percebam que não precisa da DLPA. A DLPA, ela traz, sim, outros tipos de informação, mas se a DMPL, ela fala da conta lucros ou prejuízos acumulados, e essa conta está dentro do PL, e a DMPL fala de todo o PL, então por que eu vou fazer a DLPA? Então, muitas empresas têm esse entendimento. Algumas empresas evidenciam a DLPA, outras simplesmente colocam a DLPA dentro da DMPL. Eu vou reforçar muito isso aqui na nossa aula número 3, pois eu acredito que é a situação chave deste conteúdo. É porque eu estou deixando de apresentar a DLPA. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais da DLPA, tá? Então, a DLPA, ela pode ser substituída pela DMPL. A DMPL evidencia todo o patrimônio líquido. É o que eu disse para vocês no slide anterior. Se eu tenho uma demonstração que ela vai evidenciar a conta lucros ou prejuízos acumulados, e eu tenho uma outra demonstração que ela vai evidenciar o grupo como um todo, então, eu posso simplesmente divulgar a DMPL. Então, este trecho aqui, né, este slide que eu trouxe para vocês é para reforçar essa situação. Essa situação é muito importante para você ter um entendimento dessa matéria, tá bom? A DLPA ela não é tão conhecida assim no âmbito das SAs. Agora, a DMPL, ela está ganhando bastante força e as empresas estão cada vez mais sofisticadas para a sua evidenciação. Agora vamos para outra parte da nossa aula, em que a gente começa a falar das demonstrações separadamente. Então, segundo Santos, na página 75, que é o livro didático de vocês, a DLPA, ou Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, é um relatório que tem como objetivo evidenciar o saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, alunos, essa parte aqui, ela é fundamental, tá? Ó, então, ela evidencia o saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados, os ajustes, e, enfim, ela vai chegar depois no valor do saldo final do exercício, então, daquela conta. Então, eu vou começar, qual foi o valor que eu apurei? Então, eu tive um lucro, qual foi o valor? Eu tive um prejuízo, qual foi o valor? E aí eu vou demonstrando, então, as destinações. Então, eu apurei 100 mil. Eu vou distribuir 5% para a reserva legal. Então, eu tinha 100 mil, agora eu vou distribuir 5 mil para a reserva legal. Então, eu vou começar a minha DLPA com o valor de 100 mil, embaixo vou colocar a reserva legal, o valor, vou colocando as outras destinações. Lá no final, eu somo tudo. Então, se teve algum ajuste, algum erro, algum valor que não tinha sido contabilizado na época, quando falamos em ajustes, estamos falando em erros, estimativas. Outra situação que pode gerar ajuste é quando a organização teve uma alteração de uma aplicação de uma norma contábil, tá bom? E na Lei 640476, então, no artigo 186, nós temos que a DLPA vai mostrar o saldo do início do período, os ajustes, tá? As reversões de reserva. Alunos, eu queria pegar essa parte aqui e dar uma ênfase nessa reversão de reservas. O que seria uma reversão de reservas? Reversão é o contrário da destinação.
Quando eu faço uma destinação, eu pego o valor do lucro e eu destino para a reserva. Agora, quando eu faço uma reversão, é quando eu tenho o meu valor na reserva de lucro, reserva legal, reserva de capital, reserva de contingência, e eu vou pegar esse valor e vou reverter, eu vou utilizar na organização. Então, como que eu vou reverter? Eu vou aumentar o meu capital social, eu vou distribuir esse valor, eu vou comprar algum bem. Como que eu vou fazer isso, né? Então, depende da política da empresa. Vamos imaginar, eu estava fazendo uma reserva de lucros para expansão. Aí, chegou o momento de eu fazer de fato a expansão, comprar uma outra unidade, um outro prédio, uma outra fábrica. E aí eu vou usar aquele valor que eu fui destinando ali os lucros. Então, quando eu vou usar esse valor, eu estou fazendo uma reversão. Então, a organização faz destinação para a reserva de lucro e ela também faz reversão, que é quando ela vai utilizar esse saldo que estava na conta para aplicar nas suas atividades. Então, prosseguindo aqui, agora no inciso 3, as transferências para reservas, dividendos e a parcela do lucro que é incorporada, tá, ao capital. Então, imaginamos que eu apurei um lucro. E esse lucro, eu quero aumentar o capital social da organização. O que seria o capital social? Aumentar o investimento de capital próprio na organização. Aumentar talvez o valor da empresa. O patrimônio líquido, eu trouxe isso para vocês lá na aula número 1. Ele é a diferença entre o ativo e o passivo. Então aqui eu estou reforçando isso para vocês. O patrimônio líquido, ele é um grupo do balanço, mas ele é um grupo tão relevante, tão importante, que nós temos essas demonstrações que vão detalhar a movimentação do PL, tá bom? Já eu vou falar do DMPL, ficar mais claro para você, tá? Agora, temos uma outra citação da Santos, também é um livro didático de vocês, tá? Então, para elaboração da DLPA, os dados devem ser extraídos, então, do livro Razão. Então, engloba a conta lucros acumulados, prejuízos acumulados, juros sobre o capital próprio e ainda lucros ou prejuízos acumulados. Alunos, o que foi dito para vocês aqui neste trecho, né, nesta citação? Aqui nós estamos enfatizando a fonte de dados. Então, para elaborar a DLPA, onde que o contador, né, quando você estiver atuando, como você vai elaborar a DLPA? Então, você vai pegar as informações do livro Razão. Então, alunos, vocês têm que considerar o seguinte: tudo que vocês usam para apurar o lucro, né, que é a aula 2 da DR, tá? Então, todos aqueles valores ali, aqueles saldos, aquelas contas, serviram para apurar o resultado. Depois que você apurou o resultado, você também vai ter um razonete lá no livro Razão para essas contas. Então, é de lá que o contador pega as informações, do livro Razão, das movimentações, das transações da organização. Repetindo aqui um conceito que eu trouxe na aula 2 para vocês. O que é o resultado do exercício? Gente, o resultado do exercício, ele é a confrontação da receita com as despesas. Então, voltando mais um pouquinho, olha, na aula 1 eu falei para vocês que o balanço, ele evidencia o patrimônio líquido. Na aula 2 eu falei para vocês que temos demonstrações para evidenciar o resultado. E agora, na aula 3, eu estou trazendo para você que existem demonstrações que mostram a destinação desse resultado. Para onde foi, né, este valor? Quem recebeu esse valor, tá bom? Trouxe aqui neste slide um modelo, então, de DLPA para
ficar mais claro para você, né, como que seria a estrutura da DLPA. Então, o saldo, lembrando, alunos, todas as demonstrações têm o cabeçalho, né? Então, o nome da entidade, período, se foi apresentado em reais, em dólar, se existe arredondamentos, tá? Então, nós começamos aqui pelo saldo inicial. Então, quanto que eu tinha na minha conta? Então, aqui, alunos, vai ser praticamente todas vão ser zero, né? Por quê? Porque lembra que eu disse para vocês que o lucro, ele tem que ser destinado, não posso mais deixar lucros acumulados. Então, aqui, né, neste campo, provavelmente será zero. Agora, se tiver um prejuízo acumulado, aí a organização começa com o valor do prejuízo, tá? Então, aqui o saldo inicial, aí eu tenho os ajustes. Então, eu tive alguma mudança, eu usava uma norma, passei a usar outra norma, eu mudei alguma estimativa, eu mudei alguma política contábil. Teve algum erro? Teve algum erro nas minhas demonstrações? Será que eu evidenciei algum valor incorreto? Algum saldo está incorreto e eu tenho que retificar isso no outro exercício? Então, esses são os ajustes. Então, eu pego o valor que eu apurei, né, o valor que eu tinha no ano anterior, mais os ajustes, aí sim que eu vou somar o valor que eu apurei neste exercício, tá? Que é o lucro líquido do exercício. Então, vai me dar um montante, na primeira parte dela, do lucro total disponível. Então, eu peguei o que eu tinha lá no meu balanço, peguei ajustes, possíveis ajustes, somei o resultado do período, então eu tive o lucro total disponível. Agora, vamos para a segunda parte da DLPA, tá? Após eu apurar o valor que eu vou destinar, aí sim que eu começo a fazer a destinação. Então, transferências para reservas de lucro, tá? Então, a letra A. Eu destinei alguma coisa para a minha reserva legal? Está lá no estatuto social, no contrato social? Como que tá? Geralmente são 5% ou 10%, mas a maioria das empresas são 5%, tá? Então 5%, isso tá lá, tá claro, né? Essa informação. Então reserva legal, reserva estatutária, tá? Reserva para contingências. Então, o que são contingências? São situações imprevistas, algumas situações que a organização está prevendo que vai ter saída de caixa, ou algumas situações que ela está mudando, se transformando. Então, um exemplo de contingências é quando a organização está participando de um litígio, uma disputa judicial, e este montante ele está para sair uma decisão do juiz e a organização vai pagar esse valor, né? Está provisionado, a palavra provisionado. Quando eu faço esse pagamento, então eu estou tirando esse valor da reserva que estava, este valor, tá? Então, reserva de contingência é quando a organização vai expandir, quando a organização está prevendo que no próximo exercício ela vai ter que pagar alguma multa, alguma coisa que não é corriqueira, né? Uma contingência. Incentivo fiscal, então quando a organização ela tem benefícios tributários, quando ela recebe algum valor, né? Uma subvenção. Nós temos a reserva orçamentária. Reserva orçamentária, então, se eu estou tendo controle por orçamentos, ou então se eu estou fazendo controle para projetar compras futuras, vou ampliar, né? Então é muito vasto, tá, alunos? As possibilidades que a organização tem para elaborar uma reserva. Por isso que fica um pouco difícil trazer tanto exemplo para vocês para abranger todas as organizações. Depende muito daquele momento, tá? Que a organização está vivendo. Reserva de lucros a realizar. Lucros a realizar é quando existem transações entre partes relacionadas.
que são partes relacionadas. Quando uma organização ela tem o controle sobre a outra organização. Então, ela vendeu a organização A, ela tem controle sobre a organização B. E a organização A vendeu para a organização B. Então, esse lucro, né, na verdade, não existiu. Foi uma transação entre partes relacionadas. Aí, essa organização teve um lucro a realizar futuramente ainda. Como que ela vai realizar isso? Quando a B atingir o lucro e ela aumentar o valor do PL, eu aumento o valor da minha empresa A, controladora, tá? Nós temos também lucros ou dividendos a distribuir. Lembrando que para distribuir dividendos, alunos, tem que ter uma assembleia geral, tem que ser aprovada essa distribuição desses dividendos. Então, não é uma coisa que a organização decide de um dia para a noite, não. Às vezes demora 2, 3 anos para a organização distribuir os dividendos. Temos na lei alguns dividendos que são obrigatórios, então dividendos mínimos obrigatórios de 25%. Fora esses, se a organização quiser destinar algum valor, ela tem que ter autorização em Assembleia Geral, que é o órgão máximo, tá, de uma SA. Para uma pequena e média empresa, nós não temos isso tão latente. Então, nós não temos acionistas. A palavra dividendos, ela nem existe no contexto de uma pequena e média empresa, tá? Então, por isso que as pequenas e médias empresas, elas falam em lucro. E as SAs, elas falam dividendos. Mas se você... A essência dos dois conceitos é a apuração de resultados positivos. Bom, agora aqui eu trouxe um exemplo. Nos slides anteriores eu trouxe a estrutura, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Então aqui, ó, nós temos o cabeçalho, né? Então a Juliana Moura Ribeiro, período, valores em reais, tá? Então eu tenho aqui a descrição, olha, saldo no início do período, 0, não tinha nada, alunos. Quer dizer então que provavelmente no ano passado, essa organização ela destinou todo o valor que ela tinha apurado como lucro ou como resultado positivo, né? Como lucro do exercício. Ela destinou todo esse valor, então 0, tá? Então 0. Aí nós temos ajustes de exercícios anteriores. Aqui, neste caso, não teve, tá? Então não teve nenhum. Simplesmente coloco ali 0, vou para o próximo, tá? O saldo ajustado. Então, se eu não tinha nada no início do período, se eu não tinha nenhum ajuste, então meu saldo ajustado também vai ser nada, né? Então, R$0 também. Aí eu tenho lucro ou prejuízo do exercício. Então, deste período que eu estou fazendo a apuração, em 31/12 de 2000 eu consegui 368.202. Então, olha só, alunos. Lá na minha demonstração do resultado, né, depois teve a DRA também, a resultado abrangente, tá? Então, deu 368.202. O que eu vou fazer com este valor? Como eu vou destinar este valor, tá? Eu mandei alguma coisa para o caixa ou aumentei o meu capital social com alguma reserva? Fiz alguma reversão de reserva? Não. Então, 0. Então, qual que foi o meu saldo à disposição? 368.202. Agora nós vamos entrar na segunda parte da DLPA, que é a destinação deste montante. Então, como que a organização ela distribuiu todo esse valor? 368.202. Então, primeiro, ela mandou 18.410 para a reserva legal, tá? Então, aqui, ó, a reserva legal, 18.410. Reserva estatutária.
reserva estatutária não foi nada, alunos. Não tinha no Estatuto Social da organização, ela não fez nenhuma destinação. Reserva para contingência, também R$0. A organização não teve nenhuma destinação para contingência. Outras reservas, tá? Outras reservas. 69.958. Dividendos obrigatórios, tá? Então, 239.714. Então, ela está pagando como dividendos. Então, aqui, alunos, eu tenho essa informação de como que o lucro foi distribuído, destinado, tá? Juros sobre o capital próprio, 40.120. Juros sobre o capital próprio é uma remuneração que a organização define, que ela vai cobrar da empresa por emprestar o valor para a empresa poder trabalhar. Então, eu dou o capital social para a organização trabalhar e eu cobro os juros deste valor. Tá? Esse juros sobre o capital próprio, ele tem algumas relações tributárias também, com imposto de renda, com contribuição social, tá? Não é objetivo dessa disciplina aprofundar nestes detalhamentos. Você vai ver isso em contabilidade tributária. Aqui você só tem que saber que existe uma conta chamada juros sobre o capital próprio. Então, se eu somar esses 4 montantes, ele tem que me dar o 368.202 do slide anterior, tá? Ó, se eu somar, tem que dar 368.202. Tudo bem? Então, qual que é o saldo no final? 0, que é o que eu disse para vocês. Agora mudou. A lei não permite mais que nós tenhamos lucros acumulados. A organização tem que fazer a destinação. Bom, avançando um pouquinho mais na nossa aula 3, agora vamos falar da DMPL, tá? Então, a DMPL, de acordo com Ribeiro, ela visa evidenciar variações ocorridas, essa parte aqui é muito importante, em todas as contas que compõem o PL. Todas as contas. Todas as contas. De acordo com Santos, que é o livro didático de vocês, tá? Na página 79, a DMPL apresenta as modificações em contas de um determinado exercício no PL, no patrimônio líquido. Então, alunos, a DMPL, como o próprio nome dela já sugere, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, quais foram as mutações no patrimônio líquido? O que aumentou, o que diminuiu, o que a organização mandou do patrimônio líquido para outro grupo contábil, o que veio de outro grupo contábil, a organização reverteu alguma reserva de lucro, destinou alguma reserva de lucro, teve lucro. O que a organização fez? A DMPL, alunos, é uma demonstração tão informativa que até mesmo o resultado abrangente ele pode ser apresentado dentro da DMPL. Na aula 2, eu falei para vocês isso. Na aula 2, em que nós falamos da DRA, eu disse que em alguns países a DRA ela pode ser apresentada dentro da DMPL e que aqui no Brasil nós não podemos apresentar a DRA dentro da DMPL. A DRA é uma demonstração separada, tá? Mas em outros países, Europa, Estados Unidos, a DRA também é apresentada dentro da DMPL. Então a DMPL, ela como se fosse 3 em uma só, como se fosse a DLPA, como se fosse a DRA e como se fosse também o patrimônio líquido como um todo, tá bom? Vamos avançando aqui, trouxe mais um conceito para vocês do livro de vocês, na página 80, tá? Então, assim as entidades têm elaborado a DMPL em um gráfico, com colunas
em que cada coluna retrata uma conta do patrimônio líquido. E também, alunos, a DMPL, ela tem linhas, tá? Então, ela tem linhas e tem colunas. As colunas vão mostrar as contas do patrimônio líquido. E as linhas vão mostrar fatos que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Vai ficar mais claro quando eu trazer aqui para você a estrutura da DMPL. Antes de mostrar a estrutura, eu trouxe alguns exemplos de fatos que afetam o patrimônio líquido, tá? Então, quando eu tenho acréscimo devido lucro, ou eu tenho redução devido prejuízo. Eu posso reduzir o meu patrimônio líquido com dividendos. Eu posso reduzir com pagamento de juros sobre o capital próprio. Eu posso aumentar o meu PL quando eu faço uma reavaliação de ativos. Importante, alunos, isso aqui é proibido no Brasil, tá? No Brasil nós não podemos ter, mas em outras jurisdições podemos ter, tá? Então, se tiver, é o que aumenta o valor do patrimônio líquido, uma reavaliação de ativo. Eu tinha um ativo que valia 10, ele passou a valer 12. Então, esses R$2.000, esse ganho, eu vou jogar ele lá no meu patrimônio líquido. Mas aqui no Brasil não podemos, tá? No Brasil é proibido. Aqui no Brasil, nós só podemos ajustar para baixo, tá? Não podemos reavaliar. É proibido aqui no Brasil. Cai muito em concurso, alunos, essa pergunta. Uma coisa que vocês não podem se esquecer. Que no Brasil, nós não podemos reavaliar ativos. Então, se eu recebo uma doação, aumenta meu patrimônio líquido. Se eu tenho uma subscrição ou uma integralização de capital, aumenta o meu patrimônio líquido. Se eu recebo um valor pelas vendas das minhas ações que é maior do que o valor que as minhas ações valem, também aumenta meu patrimônio líquido. Se eu tenho alienação de partes beneficiárias, bônus de subscrição, também aumenta o meu patrimônio líquido, tá? Se eu recebi um prêmio pela emissão de debêntures é um tipo de ação, tá, alunos? Também aumenta o meu patrimônio líquido. Então, percebam, tudo que entra recursos no meu PL aumenta, tudo que sai de recursos diminui, tá? Redução porque a empresa comprou as suas próprias ações. Então, a empresa comprou as suas próprias ações. Reduz o valor do PL. Quando teve ajustes de exercícios anteriores, reduz também o meu PL. Quando eu mando para uma reserva, né, uma redução pela reversão, também pode diminuir o meu PL, tá? Quando eu tenho outros resultados abrangentes, eu posso ou aumentar ou diminuir o meu valor do meu PL. Então percebam que se acontecer qualquer um destes fatos, eu vou colocar na linha da DMPL. E as contas do patrimônio líquido, elas vão nas colunas. Não vou terminar aqui, depois vocês leem com um pouquinho mais de calma, mas são aumentos ou diminuições do PL. Então, olha só, alunos, aqui nas linhas são todos aqueles aumentos ou diminuições que eu trouxe nos slides anteriores, tá? É aqui, ó, aumento ou diminuição. Então, integralizou capital, reverteu alguma reserva, ganhou algum bônus na subscrição de uma ação, vendeu alguma ação, comprou, tudo isso vai entrar aqui. O resultado abrangente foi positivo, foi negativo, tá? E aqui nas colunas, ó, nós vamos ter o capital social, lucros ou prejuízos acumulados, reserva de lucros, o PL. Então aqui eu tenho
os grupos e as contas do PL. Então, aqui, grupos e contas, e aqui na linha, fatos que aumentam ou que diminuem o patrimônio líquido. Então, vamos ver como seria uma DMPL preenchida, tá? Então, como que seria isso? Então, aqui, ó, eu tenho os saldos que aumentaram ou diminuíram o meu patrimônio líquido. Então, olha, eu tive aumento de capital? Não, tá? Ó, não tem nada aqui na linha dele. Integralização em dinheiro. Então, eu integralizei R$100 mil em dinheiro. Então, aumenta o meu PL. Meu lucro, tá? Esse aqui é os 100 mil, ó. Aí eu somo aqui, ó. Não esqueçam de somar. Aqui tem que somar, tá? Então, aqui, ó, eu tinha 500, né, no capital social, e eu tive 90 mil em reserva de lucro. Então, eu tive 590. Aqui eu integralizei 100 mil. O lucro do exercício. O lucro que eu vou destinar. Então, 368.202. Ele sai aqui, ó. Lembram-se lá na DLPA que eu trouxe para vocês, 368.202? Eu fiz uma demonstração para vocês de toda a destinação daquele valor. Aqui na DMPL, apenas nessa linha e nessa coluna que eu estou evidenciando essa informação. Então, ó, ela veio do lucro, tá? Ó, ela veio do lucro e aí ele vai ser destinado. Então, eu coloco aqui, assim que eu leio uma DMPL, a linha é o que aumentou ou diminuiu e a coluna para onde que foi este valor, tá? Então, repito aqui que não teve mais nenhum. Então, lá na DLPA eu trouxe os montantes certinhos, tá? Aqui eu só vou repeti-los. Então, reserva legal, eu mandei 18.410. Então, olha, ela veio da reserva legal e vai para reserva de lucros, tá? E aqui, alunos, eu não tinha 368.202? Os 18.410, ele é negativo. Então, por isso que aqui dá zero. Alunos, aqui é uma situação que vocês já viram em outras disciplinas, que são aquelas questões dos fatos permutativos. Então, aqui aconteceu uma transação dentro do próprio patrimônio líquido, tá? Então, eu apurei o lucro e eu destinei para uma reserva, por isso que ficou zero, tá? Agora, se fosse um outro caso, que viesse uma coisa externa do PL, aí provavelmente teria ali aumento ou diminuição. Mas como eu simplesmente peguei o lucro, o valor já estava ali no patrimônio líquido, eu só mandei para a reserva, então acaba os dois, né? Ficou dentro do próprio PL, não teve uma alteração, digamos assim, né? Vamos continuar aqui, ó. A mesma coisa, ó. Eu tive uma reserva de investimento, tá? Então, ela foi na reserva de lucros, mas eu estou diminuindo o meu lucros a destinar. Então, por isso que aqui também ficou zero, ó, tá? Porque houve uma transação dentro do próprio patrimônio líquido. Agora, preste atenção aqui quando eu falo nos dividendos. Então, o que são os dividendos? Os dividendos são o resultado que foi aprovado para ser distribuído. Então, aqui eu já aprovei pagar dividendos. Então, vai sair do patrimônio líquido esse valor e vai provavelmente para o meu passivo, tá? Eu vou ter uma obrigação. Então, quando acontece isso, realmente houve uma diminuição no valor do patrimônio líquido. Então, por isso que eu tenho que os dividendos, né, ocorreram também, tá? Então, é assim que eu leio, ó. O dividendo, ele veio do lucros a destinar. Então, ele diminuiu o meu patrimônio líquido. Então, o valor que eu teria como dividendo, digamos assim, aumentando o meu patrimônio líquido, como eu distribuí ele como dividendos, por isso que ele vai ser negativo, vai diminuir o meu patrimônio líquido, tá?
Então, eu tenho aqui juros sobre o capital próprio, também vai ser R$0. Por quê? Porque ela foi no próprio exercício, né? Teve uma variação no próprio exercício. Então, ali eu vou somar, alunos, ó, 590 mil, eu vou somar 100 mil, vou somar o lucro do exercício, tá? Então, soma tudo isso aqui e vou diminuir o que eu paguei de dividendos. Então, no final, alunos, eu vou ter 818.488 é o meu valor do meu patrimônio líquido, tá? Então, o que ficou claro para você aqui nesse exercício? Que aquele valor da DLPA, 368.202, ele foi apresentado aqui dentro. Então, olha só, aqui neste valor aqui, ó, ele foi apresentado dentro aqui da DMPL. Então, por que eu vou fazer uma demonstração para evidenciar essa destinação, sendo que na própria DMPL eu trouxe essa informação, ó. Eu distribuí 18.410 para reserva legal, eu distribuí 69.958 para investimento, eu distribuí dividendos, juros sobre capital próprio, então não há necessidade da organização fazer uma outra demonstração. Por isso que nós falamos que a DMPL, ela contempla já a DLPA. Bom, alunos, chegamos então ao final da nossa terceira aula, em que nós falamos da DLPA e nós falamos da DMPL. Então, a DLPA é uma demonstração que ela vai evidenciar apenas uma conta, chamada lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que as SAs e as grandes empresas não podem mais ter lucros acumulados. Elas têm que distribuir todo o resultado apurado no exercício ou destinar para alguma reserva, tá? Nós temos a DMPL, que é uma demonstração mais abrangente do que a DLPA. A DMPL vai mostrar as alterações no patrimônio líquido como um todo, tá bom? Então, ela já vai trazer a informação da DLPA. Então, por este motivo, que a DLPA pode ser substituída pela DMPL. Então, a DMPL é uma informação sobre o patrimônio líquido, já temos essa informação no balanço patrimonial, mas o patrimônio líquido ele é tão relevante que também há duas demonstrações específicas para evidenciar essas alterações no lucro da organização. Então, na aula 1, nós falamos do balanço, destaquei já o patrimônio líquido. Na aula 2, nós falamos do resultado e resultado abrangente. Agora, nós vimos como que a organização destina este valor. Então, falei também da DMPL, que vocês viram que na DMPL os fatos que aumentam ou diminuem estão dispostos em linhas e cada grupo e subgrupo estão nas colunas. Então, como que eu leio a DMPL? Eu leio os aumentos e para onde foi, né? Então, eu vou cruzando. Eu pego a linha, a coluna, cruzo ali os valores para eu ler a minha DMPL, tá? Trouxe também alguns exemplos, trouxe a estrutura. Espero que você tenha compreendido este assunto tão relevante no mundo da contabilidade. Aqui as principais referências que eu utilizei, então, Manual da Contabilidade Societária, que é o melhor livro do Gelb et al., dos professores renomados. É um livro que eu recomendo muito para você fazer a leitura. Tem na sua biblioteca digital, tá? O livro do Eudícibus, Teoria da Contabilidade, o artigo do Eudícibus, Lucro Contábil. Trouxe também Montoto, Ribeiro e o livro de vocês, Santos. Também trouxe o CPC 26, tá? E a estrutura conceitual. Muito obrigado pela atenção, bons estudos!